A cirurgia parendodôntica, ela surge na nossa vida a partir do momento que a gente começa a ver alguns insucessos nossos aí, né? E a gente sabe que a endodontia, como eu falei para vocês agora há pouco, ela traz muito disso pra gente. E eu vou me apresentar um pouquinho aqui, vou falar um pouquinho sobre mim aí. Eu me formei em 2012, me formei especialista na BO em 2015, se não me engano, fazem 5 anos que eu sou especialista, fiz curso de cirurgia parendodôntica. Então, assim, o curso de cirurgia parendodôntica que a gente costuma dar, até puxar um gancho aqui para falar que a gente, até estava comentando isso com você anteriormente, a gente está fazendo uma plataforma para explicar para o pessoal exatamente o que é a cirurgia parendodôntica. Então, dentro dessa plataforma que a gente montou, que é especificamente para isso, para a gente poder falar de casos mais complexos, de resolução de problemas que às vezes só a endodontia não resolve, até falar um pouquinho de remoção de instrumento fraturado, que também tem alguns professores lá que a gente uniu que vão falar bastante disso. Então, fora falar de cirurgia, a gente precisa saber fazer o diagnóstico, a gente precisa saber indicar, a gente precisa saber se aquele paciente que a gente fez uma endo, que a endo ficou boa, e o paciente continua sentindo dor, se aquilo é uma dor neuropática, que a gente precisa saber, precisa estudar e precisa diagnosticar, porque às vezes a gente abre um dente e a gente começa a fazer endodontia, aí depois a gente retrata a endo e o problema às vezes não está na endodontia. Né? A endodontia, mas não só a endodontia como a dor, é uma coisa muito complexa. Então, dentro dessa plataforma, a gente vai ter quase 6 aulas de dor neuropática, de como tratar, enfim. Eu vou trazer um periodontista, porque a microcirurgia, ela precisa ter essa interação, tá? É muito importante que você entenda muito de periodontia. A periodontia ela é essencial para que você faça uma cirurgia limpa, para que você faça um retalho legal, para que você volte o retalho em posição, para que de repente você consiga recobrir uma recessão, uma retração, alguma coisa, para que você consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo ali. Então, ela engloba tanta coisa que a gente começa a ver e estudar, e a gente, cada vez que a gente vai estudando mais, a gente vai falando, eu sei muito pouco sobre isso, então eu preciso estudar um pouco de pério, eu preciso estudar um pouquinho de cirurgia, tem um professor que vai falar só de enxerto ósseo, onde indicar, quando indicar, se é necessário, a gente vai falar de anatomopatológicos, a importância de você fazer uma biópsia, quando você remover aquele tecido, quando você fizer a curetagem daquele tecido, você mandar aquilo para um anatomopatológico, entendeu? Então são várias coisas, eu fiz uma coisa multidisciplinar que trouxesse tudo isso para as pessoas. Obviamente que a gente sabe que curso online nunca é, né, Bianca, igual a um curso presencial, mas eu acho que dá para a gente dar um norte e aí a gente organizar certinho para fazer alguns cursos nesse sentido aí, e tenho certeza que a gente até, quem sabe mais para frente não faça alguns juntos também, né? Então dentro disso também tem um professor que vai falar só de tomografia, de reabsorções, enfim, é um assunto bem complexo, né? A microcirurgia, como a endodontia, é um assunto bem complexo que envolve várias coisas, então a gente quis pegar essa vertente um pouco diferente, que sai um pouquinho da endodontia convencional. Só continuando aqui, que eu dei uma pausa para falar um pouco disso aí, já que você me permitiu, já fiz o merchan aí, eu fiz também o curso de gestão de pessoas. Hoje eu tenho um consultório aqui que a gente só atende endodontia, então eu comecei a ver muito essa necessidade. Quando a gente começa a resolver muito o problema dos outros, a gente começa, você trabalha com microscopia e com magnificação, não só necessariamente com microscopia, mas a gente começa a ver a necessidade da gente ir um pouco além, da gente saber fazer um pouco mais do que só uma instrumentação, do que só um canal, né? E começa a aparecer essa demanda pra gente, e a gente, quando se coloca na posição de, eu só faço endodontia, chega um momento que você precisa começar a resolver esses problemas que as pessoas por aí não resolvem. Então a gente trata pacientes de endodontistas, de dentistas, enfim. E a gente conseguiu fazer um negócio bem legal na minha empresa, que é um negócio que tanto eu quanto o indicador a gente ganha, e a gente conseguiu fazer uma empresa que a gente hoje está, depois de 2 anos penando bastante, o negócio está bem bacana aí. Então, só para dar uma geral aí, para falar um pouquinho do meu currículo aí. Então, gente, o insucesso no tratamento endodôntico, como a gente falou, é uma coisa que acontece. Às vezes a gente tem o dente em função, limites respeitados, colocamos a medicação dentro do canal, ou seja, a gente fez tudo o que a gente tinha que fazer ali dentro daquele dente e
ainda assim, com todos esses pré-requisitos aqui montados, então restaurado adequadamente, um preparo químico-mecânico adequado, eu tenho um sucesso radiográfico, eu vejo lá as linhazinhas branquinhas, bonitinhas, e ainda assim eu me deparo com situações, o paciente continua com dor, o paciente continua inchado, e eu costumo falar, quem trabalha só com endodontia, você sabe disso, a gente casa com uma boa parte dos nossos pacientes, né? Porque a endodontia ela não esteriliza canal, a endodontia ela limpa canal. A gente deixa aquilo em condições para o corpo se regenerar. Mas a gente tem várias coisas, a gente tem o fator pessoa, como o organismo da pessoa reage, enfim, a gente tem um monte de coisa que vai culminando em alguns insucessos. Então, se você vai ser só endodontista e vai trabalhar só com endodontia, saiba que pelo menos de 100 pacientes que você trata, que você faz a endo, 2 ou 3 eles vão ficar batendo na tua porta. Quando você faz 200 são 6, quando você faz 300 são 9, enfim, a coisa vai se multiplicando e você vai arrumando casamento e você não vê as pessoas que você fez e ficou tudo bem. As pessoas que você vê batendo no teu consultório, te ligando, te importunando ali, são as pessoas que continuam com dor. Tá? Então a gente sabe que isso tudo acontece, e isso, como eu falei para vocês, pode ser uma coisa neuropática, mas também podem ser algumas outras coisas. Esse aqui é um caso de um grande amigo meu, um baita endodontista, que ele trabalha com tudo de melhor, e vocês conseguem perceber que num caso como esse, que a gente tem o preenchimento de todos os canais, né, os istmos bem preenchidos, o acesso muito bem feito, enfim, tudo isso muito bem feito, ainda tem casos que a gente se depara com esse tipo de situação, tá? E por que isso acontece, né? A gente começa, eu comecei a me perguntar muito, pô, cara, por que esse tipo de coisa acontece? Existe contaminação por fora do canal? A gente sabe se existe contaminação por fora do canal, então isso é uma coisa muito pouco discutida, né? Nos cursos de especialização, a gente fala muito de endo, a gente fala pouco da parte de fora da microbiologia, do que pode acontecer, e isso é uma coisa que a gente eu faço muita questão de falar bastante. Então vou fazer um breve resumo aqui, mostrar alguns artigos para vocês aí. Primeiro, no que diz respeito ao sucesso do tratamento endodôntico. Então, o tratamento endodôntico, quando executado por um especialista, ele está com índices de sucesso que se situam acima de 90%. Gente, especialista, entenda, não a pessoa que se formou e é especialista, porque tem muita gente que se forma, é especialista, mas acaba não fazendo endo. Eu fiz especialização, na minha sala de especialização, eu acho que você deve ter passado por isso também, a maioria das pessoas nem tinham motor até terminar o curso de especialização ali. Então, quer dizer, o especialista, quando você vai passar num especialista, você entende que você está passando numa pessoa que sabe exatamente o que ela está fazendo, né? Então, a gente vê que isso aqui acontece muito. Então, quando uma pessoa que sabe o que está fazendo, que faz todos os protocolos, tudo bonitinho, tudo direitinho, tem vários estudos que falam sobre isso, esses números eles oscilam bastante. Mas aí, uma média que a gente pode falar de um tratamento são números acima de 90%, 94%, 95%. Os retratamentos, a gente já cai para 85%, 86%, então isso é uma coisa que vai oscilando nesse sentido, mas uma média de uma maneira geral, 90% dos casos dão certo, ou seja, 10% ainda dão errado. E esse outro artigo aqui do lado, ele fala de lesões refratárias, ou seja, de lesões periapicais persistentes, aonde a gente tem uma limpeza, uma modelagem, uma obturação, tudo feito da melhor forma possível, seguido de uma restauração adequada, de tudo bonitinho, e ainda existem aquelas lesões refratárias, né, aquelas lesões periapicais persistentes. Então, a gente começa a perceber que existe sim contaminação por fora do canal. E isso foi uma coisa que demorou muito para entrar na minha cabeça. Como pode existir infecção se eu limpei tudo, está tudo bonitinho? Existe biofilme por fora do canal, existem várias coisas que a gente às vezes não se atenta a isso, a gente acha que... E aí quando a gente se depara com um insucesso, que é uma coisa normal da nossa profissão, a gente se frustra e às vezes a gente acaba ficando bem chateado por isso. Eu já me chateei demais com a endodontia, acho que todos nós já nos chateamos, né? Então, gente, só para vocês entenderem, 42% dos dentes apresentam ramificações em média. O que significa isso?
Significa que se eu não fizer uma limpeza, uma desinfecção, uma irrigação passiva, de repente um PDT, a chance de eu ter algum canal contaminado ali mais para frente, ela existe. Vai acontecer em todo mundo? Não, às vezes a gente obtura e o paciente tem uma imunidade boa, as coisas acontecem do jeito certo, a gente limpou aquilo ali direitinho e aquele canal lateral não vai influenciar em nada, tá? E essa é uma das perguntas, até já respondendo uma das perguntas que o pessoal mandou pra gente aí, o quanto eu devo cortar de um dente quando eu faço uma psectomia. Entendam, a cirurgia parendodôntica, a microcirurgia parendodôntica, eu falo micro, a gente já vai explicar isso para vocês, mas a microcirurgia parendodôntica, ela vai, não necessariamente você precisa fazer a psectomia, tá? Você precisa primeiro entender o porquê que aquilo aconteceu. Pô, isso aqui, esse cisto, um cisto geralmente ele acontece porque você tem alguma contaminação por fora do canal. Muitas das vezes essa contaminação ela acontece porque destruiu debris, a esmerleiro passou por ali, ou você teve aquela região contaminada que acabou contaminando por fora do dente, aí sim você vai ter que cortar esses 3 milímetros apicais. Gente, e por que 3 milímetros apicais? Porque nesses 3 últimos milímetros, se você cortar os 3 milímetros, e os 3 milímetros, só para vocês entenderem, esses 3 milímetros eles precisam ser de acordo com o longo eixo do dente. Então não adianta nada se eu tiver um dente girovertido, eu vou lá e corto isso aqui assim. Aqui eu vou estar cortando 3 milímetros de um lado e 1 milímetro do outro, certo? Então, isso aqui é um desenho, uma ilustração de um artigo muito famoso, de 2006, que fala muito de cirurgia parendodôntica. Então, teve até um pessoal que pediu o artigo, eu vou colocar alguns artigos que são bem famosos e interessantes aqui. Então, o que acontece? Se eu cortar os 3 últimos milímetros apicais, se eu cortar os 3 últimos milímetros apicais, eu estou eliminando 98% de chance de ter alguma ramificação apical que está me gerando contaminação por fora do canal. E 93% de chance de ter algum canal lateral, já um pouco menos, porque às vezes tem aqueles canais laterais que ficam aqui em terço médio, enfim, isso acontece também. Então, isso aqui, ó, só para vocês entenderem, é um corte de 3 milímetros apicais de acordo com o longo eixo do dente, tá? Hoje em dia a gente faz isso com as pontas ultrassônicas. Eu uso muito a Blade Sonic da Health, que é uma ponta muito boa, é uma ponta que ela dura muito tempo e ela dá uma precisão muito legal, fora todos os benefícios aí do ultrassom, que também não dá pra gente ficar falando muito sobre isso aqui agora, porque senão a gente vai se estender demais. Mas a gente consegue cortar e visualizar com o ultrassom. Como a cirurgia parendodôntica é uma cirurgia de visão direta, tá? Eu tô vendo diretamente aquilo que eu tô fazendo, eu preciso ter uma precisão legal naquilo que eu estou fazendo, e fora o que também a gente deixa muito menos ranhuras aqui, então fica um corte muito mais homogêneo quando a gente faz isso com o ultrassom, tá? Então aqui para vocês verem, isso aqui, ó, daqui até aqui, isso tudo é a broca, então você tem que, quando você vai cortar o ápice, você tem que contar 3 milímetros já contando com a broca. Quando você vai com o ultrassom, que ele é bem fininho, você corta exatamente nos 3 milímetros e você consegue visualizar. Ele é mais lento para cortar do que a broca? É um pouco mais lento para cortar do que a broca, se não for um ultrassom piezo surgery, né, que aí já é um ultrassom que a gente já começa a evoluir um pouco mais na cirurgia parendodôntica, e aí a gente começa a ir para cada vez mais para excelência, tá? Mas para a galera que está querendo entender o básico, eu acho que esse tipo de investimento vale a pena para quando a gente começa a fazer a cirurgia. Então, ó, só para vocês entenderem aqui, isso aqui é uma extrusão de gutta-percha de um dente que foi feito o retratamento. Então dá uma olhada, existe ou não contaminação por fora do ápice? Olha lá o forame apical, olha as colônias de bactéria aqui. Então, gente, existe. A gente consegue remover isso aqui com endodontia? Não. Não adianta. Pode ser que se a gente faça uma endodontia bem feita e a gente dê condição para o corpo combater isso, que a gente tenha um quadro de estabilização, tá? Porém, existe uma chance, e essa chance não é tão pequena assim, disso não regredir, e não é culpa sua, não é culpa da sua endodontia, tá? É culpa do organismo, é culpa da biologia, que as bactérias colonizaram aquela parte de fora ali. E esse é um outro estudo bem bacana que ele fala aí, a análise, por exemplo, o que ele está fazendo aqui, ele está comparando
um retratamento, você fazer um retratamento ou uma cirurgia. E a conclusão dele nesse estudo aqui, ele fala, por via cirúrgica, você consegue de uma forma muito mais efetiva inspecionar o que aconteceu de errado no primeiro tratamento. Tá? A cirurgia parodôntica ela é pouquíssimo difundida aqui no Brasil, poucas pessoas fazem. Mas fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, muitas pessoas não fazem retratamento. Elas indicam direto cirurgia parodôntica. Não sei se você já ouviu falar nisso alguma vez, mas muita gente faz muito isso. Outra coisa que é muito comum as pessoas fazerem fora do Brasil, que pra gente é uma coisa ainda meio que um bicho de sete cabeças, mas acontece demais, um reimplante intencional, que é você extrair o dente de forma atraumática, fazer a cirurgia apical com o dente fora da boca e reposicionar esse dente. Então as pessoas fazem muito isso. Quem quiser procurar artigo de reimplante intencional, tem países nórdicos que o pessoal faz demais, tá? Eles indicam muito e dá muito certo. Tem um índice de sucesso muito legal com eles. Então, eu vou passar para vocês o que dá para a gente fazer, mas dentro da cirurgia parodôntica tem várias vertentes que a gente consegue muitas vezes salvar dentes, tá? Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que a microcirurgia parodôntica, ela pode inspecionar melhor o ápice do que se você fizer um retratamento. Bruno, é melhor fazer a cirurgia direta ou um retratamento? Gente, obviamente, que se eu tenho 85% de chance de dar certo fazendo um retratamento, eu vou partir para o retratamento. Né? Eu não vou abrir o paciente, fazer um procedimento super invasivo, que ele vai passar por um pós-operatório chato, enfim, podem acontecer várias coisas que eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Então a gente faz o retratamento, coloca a medicação, faz o que tem que fazer, mas a cirurgia parodôntica, ela tem que ser usada aí como uma carta na manga. Tá? Existem situações, eu vou mostrar isso aqui para vocês um pouco mais adiante, mas, por exemplo, o paciente tem um dente que já foi feito um retratamento uma vez, tem uma prótese bem colocada, um núcleo muito bem colocado, tá tudo bonitinho ali por fora. Às vezes, em casos como esses, a gente opta por fazer a cirurgia direto. Tá? Mas isso também tem que ser muito bem estudado para que a gente não saia fazendo besteira aí. Aqui é mais um artigo que mostra aí que de 180 casos eles tiveram uma taxa de sucesso aí de 90,8%, e os artigos mais novos que falam de microcirurgia parodôntica, e vocês vão entender o porquê da microcirurgia parodôntica, antes isso estava em 65%. Agora, com microscópio, com lupa, e a cirurgia parodôntica, vocês vão ver que dá sim para fazer com lupa, tá? Dificilmente você vai conseguir fazer um retropreparo ou visualizar a qualidade de uma obturação apical se você não tiver algum tipo de magnificação. Realmente é difícil, mas hoje em dia acho que as pessoas estão mais nesse movimento de pelo menos usar uma lupinha, alguma coisa assim, né? Então, a taxa de sucesso, de 90%, aí tem artigos que falam 95%, 96%, tem artigos que falam que até a cirurgia parodôntica, quando executada com microscopia ou com lupa ou da forma correta, ele é muito parecido com uma índoa de um dente vivo. Então, ela tem índices de sucesso muito grandes. Aí, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui, as coisas vão surgindo na cabeça e eu vou falando para vocês. Aí a gente tem aquele amiguinho, que eu tenho alguns amiguinhos que já me falaram isso várias vezes, bucomaxilo, que fala, cara, você tá louco? Cirurgia parodôntica não dá certo. Eu já fiz um monte na minha vida e nunca deu certo. Só que o grande problema da cirurgia parodôntica é não ter um endodontista fazendo a cirurgia parodôntica. Tá? A parte cirúrgica, que eles dominam com maestria, e até é interessante para quem vai começar a fazer, que tenha algum colega que entenda de cirurgia no começo, para você pegar aquele manejo, enfim, tem várias coisas que depois você vai aprendendo sozinho, você começa a fazer sozinho. Mas se você não tiver cuidado com qualidade da obturação apical, se você não vê algum istmo que não foi limpo no retropreparo, se você não arredondar o ápice, se você não cortar os 3 milímetros certinho,
e você fizer como a galera sempre fez, que é pegar uma broca de alta rotação e cortar aquilo ali daquele jeito que, né, que é só, aí é só Deus mesmo, que ainda assim tem um índice de sucesso de 55, 60%, tá? Então, para vocês verem como ainda é alto, aí a gente vai sempre entrar nessa contradição, tá? Aqui outra coisa que ele fala interessante nesse artigo aqui, a lesão endopério foi o principal fator de insucesso na cirurgia paraendodôntica. E aí que está esse link com a periodontia. Né? A gente geralmente, quando a gente faz uma cirurgia, quando a gente abre um retalho, quando a gente expõe ali aquela região, se eu não tiver feito sondagem para ver se eu tenho comunicação da onde eu estou coletando com o meio externo, se eu não tiver todo um trato com o periodonto, a chance de dar errado é muito grande. Mas existem os grupos que, assim, você está nos 95% quando você não tem envolvimento periodontal, mas se você tem lesão, você está tendo contaminação do meio externo com a lesão ali. Então, nesse momento, você dá para fazer a cirurgia? Dá, mas o paciente precisa estar ciente e ele precisa estar querendo muito salvar aquele dente, porque se tem envolvimento periodontal, a chance de dar errado, realmente, ela se multiplica exponencialmente. Se vocês tiverem, Bruna, ou Bianca, se você tiver alguma dúvida aí, vai me falando aí. Uma dúvida que passou aqui, Bruno, a diferença dos termos que você falou da microcirurgia para cirurgia periodôntica, você vai explicar depois? Eu vou explicar, inclusive, agora nesse artigo aqui. Beleza. A microcirurgia paraendodôntica, ela nada mais é do que você usar algum tipo de magnificação para você ver o que você está fazendo. Ou seja, quando você... eu acho que isso aqui apareceu, não saiu certo na edição aqui, mas enfim... só para você, depois eu volto naquele anterior. Mas quando a gente tem algum tipo de magnificação para fazer esse tipo de procedimento, a gente tem tudo isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Maior reparo tecidual, maior riqueza de detalhes, maior preservação de estruturas dentais e menos desgastes desnecessários. Então, se eu estou vendo aquilo ali com 2,5 de aumento, já é muito bom para que eu faça pouco desgaste, para que eu esteja sempre visualizando alguma estrutura importante, como, por exemplo, um nervo, um seio maxilar, enfim. É extremamente importante hoje em dia que a gente use algum tipo de magnificação para que nós tenhamos procedimentos mais precisos e procedimentos menos invasivos. Aqui de trás não apareceu porque eu acabei comendo bola na hora de montar a aula aqui. Nessa parte de trás aqui tem uma foto do Gary Carr, que ele revolucionou a endodontia quando ele trouxe a microscopia operatória, e aqui o que fala é exatamente, ó, que antes de você ter materiais bioativos, ou seja, de você usar um MTA para fazer a retroobturação, eu não vou falar de MTA, mas já vou fazer um parênteses aqui, falando para vocês que a retroobturação com material bioativo, ela é muito melhor, que quando você usa um MTA, hoje a gente tem os PURIs, né, que é o BioCealer, tem o BioCrepair, tem o da MK Life também, que é o Sealer Plus BC, que é maravilhoso, que eu acho até melhor. Enfim, quando a gente usa um material bioativo, o corpo entende aquela região como se fosse dele. Antigamente se fazia muito a retroobturação com IRM, tá? Eu uso muito Celapex com óxido de zinco, que também tem propriedades maravilhosas e também tem bastante embasamento científico. E o legal é que ela é mais fácil de manipular. Só que hoje em dia, como a gente já está recebendo esses biomateriais espatulados, facilitou demais. Então o que ele fala aqui no artigo de trás é que é o seguinte, antigamente a cirurgia paraendodôntica ela estava situada nos 60%. Hoje em dia ela já está acima de 90% por conta de tudo que a gente faz. Então, eu abro, eu corto o ápice, eu cureto, eu vejo se está bom, eu vejo se tem algum istmo, eu vejo todos os detalhes, todos os defeitos que tem ali, e aí eu coloco um biomaterial que o corpo vai entender como se fosse dele. Em cima de um biomaterial, o corpo forma, inclusive, laminadura. Então, em cima de um MTA, ele forma o osso e ele forma a laminadura em cima. Em cima de um RM, ele vai formar o osso, ele é biocompatível, ele veda bem, mas ali naquela região em cima do ápice, a gente vai ter uma deposição de tecido fibroso. Tá? Então não é exatamente a mesma coisa. Então acho que cada vez mais vai se falar menos de IRM, de óxido de Celapex com óxido de zinco, porque a gente já está com uma facilidade muito grande. A dificuldade que a gente sempre teve, acho que todo mundo que usa MTA acha o MTA um saco, porque é difícil demais de espatular. É difícil você achar a consistência certa. E aí se você está numa cirurgia, com sangramento, com isso, com aquilo, gente, aí fica praticamente impossível mesmo da gente fazer uma coisa com qualidade. Aí olha que interessante,
A microcirurgia, então, deu para entender um pouco por que é a microcirurgia, porque ela envolve magnificação e ela aumenta muito a chance de sucesso do tratamento, certo? Então, aqui esse estudo, que foi um estudo comparativo, uma revisão systematic review, que é uma coisa bem simples, mas o que ela fala aqui é que não tem diferença significativa para a cirurgia parodôntica você usar lupa ou você usar o microscópio. Eu falo para vocês, se vocês querem fazer remoção de instrumento fraturado, sem microscópio, você vai estar... muito dificilmente você vai remover. Tá? Mas a cirurgia parodôntica, de uma maneira geral, salvo raras exceções, por exemplo, se você vai tratar um segundo molar inferior, que eu tenho uma cortical óssea extensa, né, às vezes 4, 5 milímetros até eu chegar no ápice do dente. Ali, de repente, eu preciso ir para um aumento 2. Dificilmente eu uso o aumento 3, mas é mais para fazer uma fotografia ou qualquer coisa assim. Geralmente a cirurgia é no aumento 1, que é basicamente a lupa que vocês usam. Então eu faço cirurgia, às vezes eu faço cirurgia fora, e é uma coisa que eu faço tranquilamente com lupa, porque dá sim certo. Tá? Então, dentro da cirurgia é super importante que vocês tenham uma equipe de trabalho bem desenvolvida, né? Eu costumo fazer, pelo menos cirurgias mais complexas, eu acho legal que a gente sempre tenha um cirurgião que entenda o que está acontecendo ali enquanto a gente está fazendo a cirurgia, porque você imagina, eu estou afastando a região aqui do mentual, eu descolei, estou com uma visualização no mentual. Se eu tenho uma pessoa que entende de anatomia, ela não vai olhar aquele mentual e vai dar uma sugadinha nele para ver se ele é bonitinho, alguma coisa assim. Isso acontece com o auxiliar. A pessoa vai lá e, putz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então é legal que se tenha. O meu auxiliar hoje, ele já trabalha comigo há um tempo, ele já entende praticamente tudo. Então hoje eu consigo fazer algumas cirurgias com ele. Mas algumas cirurgias mais complexas é extremamente importante que você tenha pelo menos 2 pessoas ali, porque você imagina, na hora que você vai fazer um retropreparo, na hora que você vai com o teu ultrassom lá, você está olhando aquilo ali com o aumento da tua lupa. Então você vai primeiro fazer uma exploração foraminal para ver se aquilo ali tá, se o material está bem condensado ali no ápice. Se não tiver, vou fazer um retropreparo. Só que na hora que você olha aquilo ali, você tem que fazer o seu retropreparo de acordo com o longo eixo do dente. Então, se eu não estou de olho constantemente naquilo ali, se eu paro para pegar um material ou se eu viro, eu perco muito foco na cirurgia. E às vezes tem algum ponto de sangramento dentro da loja cirúrgica que você precisa que a pessoa fique ali sugando constantemente. Então, o ideal para fazer a cirurgia parodôntica é uma equipe de pelo menos 3 pessoas. Pelo menos não, dá para fazer em 2, tá? Mas 3 pessoas seria muito interessante. Um para ficar sugando e afastando, ou você, primeiro operador, só recebendo o material, e um terceiro operador que fica na mesa, que espatula, que faz tudo da forma que tem que ser feito, que vai te entregando tudo para que aquilo saia bonitinho. Então, por exemplo, na hora que você faz o retropreparo, você precisa manter aquilo ali seco, e depois você precisa ir com cone de papel cortado e secar aquilo por via retrógrada. Às vezes, se eu estou secando e o meu segundo operador está sugando, como que alguém vai ficar cortando o conezinho de papel e me entregando na posição certa para eu colocar aquilo ali na região, sem que entre sangue novamente ali dentro, tá? Então, assim, é interessante que vocês, quem vai começar a fazer, que tenha alguma pessoa para fazer isso junto. Muita coisa, é muito passo, é muito material. Vocês devem já ter visto algum vídeo aí de mesa minha de cirurgia parodôntica. Tem uma mesa inteira com muita coisa, então é uma coisa meio complexa, mas eu estou tentando ser o máximo sucinto possível com vocês aqui.